Elisa, descida de cama. Elisa não sabe nem meu nome mais, né? Então, eu Glória falo a que eu tô Deus. sobrando aqui. Estou sobrando. Esse irmão, então, aqui teve o couro amaciado para mais nova não É, receber. não, mas de vez em quando me dava umas palmadas que eu merecia, né? Eu falo assim, agradeço a Deus. Eu não tinha nem estudado. Mas eles foram excelentes. Quando ele fez 80 anos, eu fiz uma reunião aqui em casa. Aí eu falei assim, olha, agradeço meus irmãos. Você mira que você converteu a... O que a gente surpreendeu? Você lembra de alguma coisa que a gente falou que você, meu Deus? Assim, algumas coisas de como foi um pouco a experiência dele no início da faculdade de farmácia, um professor que ajudou muito ele, porque ele veio do interior de Pancas, interior do Espírito Santo, né? Um aluno, para passar na Universidade Federal, é para poucos, né? Uma faculdade de Minas Gerais, uma FMG muito famosa, um menino lá do interior do Pancas, no Espírito Santo, como é que passa numa faculdade federal? Tinha que ser inteligente. Do início da Avenida da Penha, no princípio dos anos 1950. Essa articulação logo se alterou quando a família do senhor Ramiro se mudou para a nova casa construída na Avenida Ordem e Progresso. A antiga casa foi ocupada por uma família de Pancas, que se mudou para Vitória para permitir que os filhos, muitos, pudessem prosseguir nos estudos. Eram os Moreira dos Santos, o mais velho, Ostílio, chegou a ser secretário de Agricultura. Depois vinham Ulisses, Edinho, Helena e Serrira. Havia também o Hudson, e em determinada época tem a impressão que Edgar dos dois também colocou isso. Meu pai falou assim, Ulisses, você precisa fazer vestibular. Mas papai, eu não fiz cursinho, não fiz nada, como é que eu vou fazer? Não tem um fazendeiro aqui que tem um filho que fez para medicina 3 vezes no Rio de Janeiro, não passou. Ele vai para Belo Horizonte fazer vestibular. Você vai para lá, eu já tenho um dinheirinho aqui, eu pago o seu cursinho esse ano. O ano que vem você faz vestibular. Aí eu fui. Quando eu cheguei em Belo Horizonte lá com o Elcio, que sabe, eu foi um mês antes do vestibular. Eu estou lá. E ele falou assim, Ulisses, você está estudando comigo aqui? Eu vou te acompanhar, você vai estudar com você, eu vou acompanhar. Ele estudava de 8 da manhã até meia-noite, para fazer vestibular. E eu acompanhando ele. Ele falou, peraí, você sabe esse teorema? Sei. Esse negócio ué, rapaz, você está preparado para fazer vestibular? Eu falei, eu não, meu pai mandou para aqui, para ele. O ano que vem eu vou fazer. Ele falou, não, faz o seguinte, Lito, você faz agora, para você ver como é que a gente fica tremendo na coisa toda. Mas como é que eu vou fazer? Você vai lá. Ele olhou lá e falou, ih, rapaz, inscrição acaba amanhã. Eu tenho que ter documento. Misericórdia. Eu falei, mas faz para você ver como é que é difícil. Eu cheguei na faculdade a fazer inscrição. Chego lá, eu ia fazer farmácia e bioquímica. Eu não ia fazer medicina. Para fazer, ser médico, ser farmacêutico da roça. O papai falou, você vai para a roça para cuidar das pessoas. Fazer chá de limão, de erva e tal. Aí, fui lá na farmácia bioquímica. E por que também? Porque na farmácia bioquímica tinha um professor que era da medicina e da farmácia, que ele fez estágio na América com o Prêmio Nobel de Medicina. Então, era famoso o homem. Então, eu falei, entrando para lá, eu vou fazer para pesquisar. Né? Aí, pronto. Quando eu chego lá, aquele último dia da fila, lá, quando chegou na minha vez, a moça falou, documento. Eu dei documento de identidade. Ele olhou para mim assim, você é de onde? Eu sou do Espírito Santo. O documento do edital, o que é edital? O que é edital? Ela olhou para mim assim, o edital de convocação. Documento, não tem nada de documento. Aí a turma lá, a filha não anda, começaram a gritar. Eu falei, chama o coordenador. Aí veio o coordenador, é um professor Caio Libno, era psiquiatra, físico, professor de física, era um expoente da universidade. Famoso, é coordenador do vestibular. Aí
Ele chegou, o bigodinho dele. O que está vendo aí? Esse capixaba não sabe o que é de tal, chegou aqui, fez o curso científico lá, e não fez cursinho nem nada e quer fazer vestibular. Olhou para mim assim. Você fez curso, não fez curso? Não. Você formou agora? Você, deixa ele fazer aí, inscrição provisória. Ele manda para buscar os documentos depois. Até na época do vestibular, daqui a um mês, porque ele vai ficar reprovado. Quer dizer, eu falo para todo mundo ouvir. Eu passei uma vergonha. Aí escrevi para papai, resolvi, tudo é carta na época. Papai, mandar coisa lá do colégio, tal, documento assim, peguei o edital lá e fazer. Quando chegou no dia do vestibular, não chegou nada. Aí eu falei, eu não vou lá não vai, assim, tem. Eu chego lá para fazer prova, correção provisória. Aí chegou lá, eu falei, capixaba, você aqui, os documentos chegar, não? Eu não posso fazer prova. Aí chama o coordenador. Lá vem o professor Caio, eu nunca esqueci o nome, Nogueira Soares. Nada, não chegou o documento não? Deixa ele fazer, vai ficar reprovado. Todo mundo ouviu. Segunda vez. Hoje eu entendo porque Deus permitiu aquilo. O vestibular naquela época era prova escrita, prova prática e oral. Para resumir a história, eu vi a prova de botânica. Daí foi prova escrita, fizemos tudo lá e tal, agora era prova prática. Aí eu cheguei na faculdade, chovendo, aquela capa K que a gente colocava antigamente, chovendo, eu entrei correndo assim e vi uma porta aberta, eu entrei numa porta aberta. Era no laboratório de botânica. E o cara que estava lá, preparando lá as plantas, tudo, frutas, para a prova prática, pensou que eu fosse um funcionário novo. Quando eu entrei assim depressa, chovendo da chuva, falou, fecha a porta. E eu fechei a porta e fiquei quieto. Aí estava lá, porque aqui vocês vão pegar assim, assim. Ele pegou, por exemplo, pegou um quiabo seco. O quiabo. Aí deu uma aula sobre o quiabo, fruto da essência, descreveu o quiabo todo. Eu olhei, é da prova de botânica. Aí eu falei, dá licença e tal, rapaz, saí. Estou lá na prova de botânica, fui lá para o professor Ulisses Moreira dos Santos. Eu cheguei, sentei, descreve esse fruto aqui. Pegou o quiabo e levantou. Eu repeti tudo que o cara falou. Que isso? Ele decorou, hein? Nunca lembro. Eu comia muito quiabo, mas não sabia o nome de quiabo. Passou. Aí eu contei pro meu colega que está fazendo lá, vestibular. Ele falou, o quê? Aconteceu isso com ele? Pois eu estou com vergonha, porque eu invadi lá, mas foi a chuva, eu entrei sem querer. Você não tem culpa, não. Você não colou de ninguém, não. Você não foi lá pedir. Aí veio prova de física, a última prova. Que o homem falou que e ele era o da banca de física, ele era o coordenador da banca da física. Reprovava todo mundo. Ele fazia o seguinte, tirava um ponto, ele fazia 3 perguntas. O cara tirava 3, 6, 10 e 0. E rápido, ele é famoso. Só que tinha 2 assistentes, tinha 3 assim. Eu era um dos últimos, né? O U, o W, tá? Estamos lá. E os colegas assim, rapaz, não quero naquele não. O doutor Caio ali, ó, é 3, 6, 10 ou 0. É rápido. Aí pá, tirar um ponto. Quando chamou, fulano tal, foi para lá, ou tal, tá com ele. O cara que ia com ele voltava. Aí quando chegou, Ulisses Moreira dos Santos, caiu com ele. Aí quando fui lá, chegando assim, ele olhou. Você é o capixaba, né? Eu sou o professor. Senta aí. Vou tirar ponto para você não. Meu Deus, vai tirar ponto? Aí fui lá, pegou um papel, disse, aqui é um círculo. Tem um automóvel aqui dirigindo nessa direção. Calcule a velocidade desse móvel. Aí veio na minha cabeça,
Aí eu misturei matemática com física, falei, considerando, final, raciocínio, pode ir embora. Ele manteve os colegas. Zero. Aí veio o resultado. Eu estou lá na casa lá da pensão com o meu colega lá. Ulisses, eu comprei o jornal. Você passou. Eu falei, que passei nada, que troço lá. Passei, não, o cara me deu 0 em física. Seu nome está aqui, passaram 2. 2 no vestibular. Eu falei, não, você está brincando. Aí ele mostrou o meu nome. Agora você tem que ir lá, fazer matrícula. Eu falei, eu não tenho documento. Foi o único caso na Universidade de Minas Gerais que teve um tipo desse. Ele abriu um precedente. Imagina se o Antônio não quisesse fazer vestibular sem documento. Depois fiquei sabendo dele mesmo, que ele, quando falou aquilo comigo, ele abriu um precedente para matrícula em vestibular. Então, ele tinha que me reprovar. Ele tinha que me reprovar mesmo. Aí eu cheguei na faculdade, aí eu estava falando, amanhã tem que fazer a matrícula. Aí chegou, quando foi a tardinha, veio o correio, pacotão assim, todos os documentos. Dia entalado a garganta. Aí quando eu cheguei lá, ué, o documento não veio não? Tá aqui, ó, tudinho. Me inscrevi, lá, me matriculei e tal, né? As aulas já iam começar logo. Aí deu uma confusão na faculdade, que passaram só 2, uma moça e eu. A banca não queria fazer outro vestibular, ele fez o curso só com 2. Aí briga, a congregação resolveu fazer um novo vestibular, para preencher 45 vagas, como é que vai ficar só com 2 alunos? Então, no primeiro dia de aula de física, eu sentei eu e a Maria Belkis, que passou em primeiro lugar, fazia 4 vezes que ela fazia vestibular, na 4ª ela passou. Primeiro lugar. Sentou lá e falou assim, tem um casal de francês aqui, os Curie da França, famosos, era um grande cientista da França, e eu nem sabia quem eram os caras. Levante Ulisses e Belkis, nós sentamos. Vocês passaram porque merecem estudar mesmo. Agora, essa cambada aqui, náufragos de outros vestibulares, vieram agora para entrar aqui para contar, para aprender a matéria no primeiro ano do curso, para voltar a fazer vestibular de medicina outra vez. Maria não vai ficar aqui. Por isso que eu queria dar o curso só para 2 alunos. Quer dizer, me colocou em situação com os outros alunos lá, que nós éramos o bom. Aí passou. Para contar a história. Quando chegou no primeiro ano, ele era professor de física. Primeiro a prova, eu tirei 10. Os outros, tudo embaixo. A mesma coisa aconteceu aqui em Vitória. Ulisses, vem cá. É o seguinte, você vai vir 11, meio-dia, toda segunda-feira aqui, ensinar essa turma a raciocinar para aprender problemas de física. Está todo mundo quer nada. Eles querem ser médicos lá no futuro. Você pode fazer isso para mim? Eu só posso. Aí eu fui dar aula para os alunos e ficar de 11 a meio-dia, toda segunda-feira, estimulada, daquelas formas. E com isso eu aprendi física. Uma outra frase que ele fala, a vida é demasiadamente curta para quem tem o ideal. E nós não podemos contra a verdade, senão pela verdade. Algo que ele deixou registrado lá em tempos ainda de acadêmico, de estudante universitário de medicina. Ele fala que ele fez uma prova, uma redação, ele deixou isso registrado lá, e aquilo chamou a atenção de quem corrigiu aquela prova. Mas é algo que ele carregou, né, desde a sua juventude e veio aprendendo a colocar isso em prática.
Amanhã, 5 horas da manhã, estarei em Jardim da Penha, depois estarei aqui na participação na Gazeta. Obrigado, pessoal. Depois eu notei que ele trabalhava até meia-noite pesquisando. Eu pedi para o senhor cair. Eu não podia ficar com o senhor aí, não. Mas aqui, de noite, aqui? Foi porque o senhor trabalha de noite. Porque ninguém me incomoda essa hora. Aí eu fui ajudar. O senhor não precisa de um ajudante, não? Se você quiser vir, vem. Aí, o primeiro dia que eu fui, ele falou assim, olha, você vai para casa de onde vai? Então, acabar um serviço aqui, aí eu te levo em casa. Então eu ficava com ele até 1 hora da manhã, ele me levou em casa, a gente batendo papo. E aí, então ele falou assim, aí ele me contou o caso, por que que ele falou que eu ia ficar reprovado. Porque ele tinha abrido um precedente e estava com sentimento de culpa. Como é que ele ia fazer perante a universidade, que abriu exceção para um aluno. Aí eu falei, no vestibular, o senhor me deu 10, por que que o senhor me deu 10? Eu pensei que tivesse dado 0. Não, porque eu dei um negócio para você para te reprovar, que ninguém ia fazer. E você respondeu direitinho, até da maneira que o seu raciocínio foi rápido. Então, eu queria te dar 0, mas acabei dando 10, que eu vi que você era muito inteligente. Eu pensei assim, vai ser meu monitor. Aí, o senhor pensou nisso? Na hora eu pensei, Deus é que usou ele lá para o colégio, mas não falou. Então ele criou esse conflito. Depois eu fiz uma amizade. Ele era espírita, chefão. Eu falei, professor, o senhor é catecista, sou. E você o que é? Eu sou evangélico. Entrei na universidade evangélico. Eu converti e fui para a universidade. Então ele fazia, como é que você entende o evangelho? Eu falava da minha experiência com ele, as minhas coisas, ele me respeitava. Interessante, né? Tá. Ele falava sobre reencarnação, e eu falava sobre Jesus Cristo. E ficou um professor amigo meu amigo, né? Eu ali com ele. E ele começou a relatar que um professor, uma pessoa dentro da faculdade, começou, não, Ulisses, vem cá, vamos te ajudar aqui. E ele foi, os professores foram ajudando ele, né? Acalmando um pouco, né? Um jovenzinho chegando numa mega cidade, para quem vem do interior, no meio das vacas. Aqui tem foto? Aqui, ó. Isso aqui era a Praia do Canto? Tem vários. Praça Cristóvão Jacques. Tem Inaiá, seu Espereiro, o casamento da Inaiá, a família do seu Espereiro. É? Aqui tem muita coisa. Nossa. Ih, mas é muito. Eu tenho que ler com calma, muita foto, tem muita coisa. Diz a Ulisses de manhã para mim, que eu já pedi o livro. Vera. Aí domingo eu fui à igreja, mas eu não conversei com ele. Tinha um detalhe interessante, que quando eu estava no último ano da bioquímica, meu pai quebrou na roça. Ele me sustentava. Estava uma posse boa, ele quebrou. De café para lá e tal. Houve uma quebradeira tremenda. Então, ele falou, Ulisses, não posso sentar mais aí. Faltava 6 meses para eu, 8 meses para eu me formar. Aí, eu estava lá, estagiando aqui e ali para poder crescer. Tudo voluntário. Então, sem a ajuda do meu pai, eu não podia continuar. Aí eu pensei, então ele falou, não pode, volta para a roça para ajudar aqui. Porque os seus irmãos já estão fora, formados, não pode largar os empregos. Então só tenho você, mas falando tal, para a gente recomeçar toda a vida nossa. Porque não tem jeito, o café deu um problema lá. Aí eu pensei, pai, então eu vou me preparar para voltar. Aí eu pensei, mas formando, no último ano, eu tenho que largar tudo, voltar para a roça. Aí foi orar a Deus, né? Eu gostava muito de pregar em ar livre. Naquela época tinha muito ar livre. Mas aí, quando acabou o dinheiro daquele mês,
égua, na cidade grande, sem dinheiro, para comer, como é que faz? Para andar de ônibus, como é que faz? Pagar a república, como é que faz? Aí gastou tudo. Aí eu planejei de ficar mais um tempo ali, aguentar e largar. Um dia eu estava assim, meio triste, né, com a situação minha. Eu falei, não adianta ficar quebrando cabeça, eu tenho que voltar para a roça. Peguei minha chuteira, que eu gostava de jogar futebol. Falei, eu vou lá treinar com os rapazes aí, na bola para desaparecer. Passear aqui. Qual? E isso aqui, você lembra? Os campeões de E aí, você lembra? Universidade de Belo Horizonte. Isso aqui é Enio. Esse perto do Barbato sou eu aqui, ó. Isso aqui, pai. Aqui, ó. Pois é, perto do Barbato aqui, ó. Lá do goleiro, do goleiro. Pois o Barbato era o famoso. Isso é uma coisa que eu queria ter visto, né? O quê? Ele jogando bola. Porque falavam muito dele e do meu tio. E o meu tio eu vi. Mas ele... O que você viu? Eu vi o meu tio jogando. E falavam muito dele e do irmão. Né? Que era era meu tio. E falavam, ó, o irmão dele joga mais do que ele. E meu tio jogava muita bola. Eu vi meu tio jogando. Foi possível, meu tio joga muita bola. E meu pai é melhor do que ele. Com certeza ele jogando era uma coisa diferente. Só que eu não tive essa oportunidade. Ele parou, como diz o outro, parou no auge. E aí não vi. E o que você viu do seu pai? Ah, o que a gente vê do Dr. Ulisses? A gente só vê ele trabalhando. Foi a vida dele, né? Trabalhar. Trabalhar e trabalhar. Ah, isso aqui é o Didi, o Ulisses e o Chico. Esse aqui era igualzinho o Gerson para jogar. E esse aqui é igual o Didi. Mas nesse meio tempo, um professor meu, Amilcar Viana Martins, de saudosa lembrança, ele era membro da Organização Mundial de Saúde. Ele dirigiu o Instituto de Pesquisa em Belo Horizonte, que hoje é Fiocruz, em Belo Horizonte. Saiu da faculdade, apareceu o carro, ele parou o carro, o chofer dele parou, ele saltou do carro. Polícia, oi professor, você vai treinar, jogar bola com a chuteira? Mas por quê? Não, eu estava precisando de você. Eu estava lá com um problema lá no Instituto e lembrei, o Ulisses é microbiologista, é imunologista, e você foi meu aluno de parasitologia, você foi um excelente aluno. Eu estou com um problema sério lá que ninguém quer resolver, que é um problema de peste, que havia uma onda de peste no Nordeste Mineiro, uma confusão lá. Eu falei, e eu preciso pôr o serviço em dia, eu não tenho como, ninguém aceita trabalhar com isso. Falou em peste, eu não quero. Professor, então, eu vou lá ajudar o senhor. Ele falou, então tá bom, segunda-feira, era sexta-feira, você vai lá? Eu falei, não, você está atrasado, eu vou agora. Mas você não vai jogar bola? Não. Eu largo a chuteira para lá e vou. Mas você vai agora? Foi agora. Então entra aqui. Aí entrei no carro dele, falei, apresentou lá o pessoal. A Ulisses vai estagiar aqui para pôr o serviço em dia. Eu não tinha, eu só tinha onde dormir, não tinha onde comer. Eu estava sem dinheiro já. Aí eu fui para lá e comecei lá, entrei no laboratório e tal. Passei a noite toda trabalhando, porque estava muito atrasado, negócio de peste lá. E no outro dia, sábado, domingo, eu rodei. Eu só saía visitar um crente, né, falar com ele, e me oferecia um lanche, eu para dentro. Eu ia visitar os crentes para poder comer. Aí, depois, na segunda-feira, quando ele chegou no serviço, depois, eu fiquei sabendo depois, aquele seu ex-aluno lá, pôs tudo em dia aqui. Pode fazer um relatório para o Ministério da Saúde. E eu não estou sabendo disso, fui saber depois.
Então, a gente vê muita intensidade naquilo que ele se propõe a fazer. E quem conviveu com ele tempos atrás fala a mesma coisa. Foi assim, é jogando futebol, é fazendo uma pesquisa, é atendendo uma pessoa. Então é muita entrega, é muita intensidade. Então, quando a pessoa faz isso entendendo a importância que isso tem, ele mostra isso. Então, eu até quero falar aqui uma coisa para você, viu, meu amigo Ulisses? Fica um pouco mais. Fica um pouco mais. Fica um pouco mais. Aí passou, quando foi mais ou menos no mês de julho, que eu estava programado para largar, porque eu ia formar no fim do ano. Aí, puxa, como é que eu vou fazer para aumentar? Aí eu pedi uma servente do restaurante da universidade, falei, Dona Rosa, eu tinha ajudado ela lá com a doença do marido dela, que é diabetes. Dona Rosa, eu preciso, você não dá um jeito de arranjar um prato de comida para mim, não, tá? Não pode, porque tudo é fiscalizado, mas eu posso fazer o seguinte, se você chegar aqui 6 horas da manhã, eu deixo na geladeira uma marmitinha, lá, escondida, e você passa 6 horas, então todo mundo chegar, você pega e vai. Fez situação para ela. O que eu falei? Mas como é que eu vou chegar na faculdade? Antes de abrir a faculdade, ou quando estiver abrindo, vamos ver a entrada. Aí eu fui lá no laboratório, né? Falei com o rapaz assim, deixa eu trabalhar no laboratório aí, para eu fazer uns trabalhos, mas o Ulisses, depois que vai fechar o laboratório, vem um vigia aí, vem você aí e tal, não vai deixar, não pode achar que eu fico quieto aqui. 10 horas chegava o vigia da noite. Aí eu ficava no laboratório. Fechava tudo, fechava por dentro, apagava a luz. Quando dava 9 horas, eu sentava numa cadeira, punha a cabeça na mesa e dormia ali, dentro do laboratório. Tá cheirando. E tem uma coisa que eu não vou passar aqui. Tem alguma coisa que vocês vão gostar. Bolinho gostoso, mão santas. Quando às 6 horas da manhã, eu já levantava e ia lá embaixo, ela chegava no restaurante, pegava lá na geladeira a marmitinha, me dava, eu subia para o laboratório, esquentava na estufa, comia metade e jogava no congelador o resto para comer à noite. E no outro dia fazia a mesma coisa. Dona Rosa, não esqueci dessa mulher. Eu passei 3 dias sem comer, que eu não tinha nem dinheiro, nem local para comer. Tem dia difícil de alimentar. Então eu já passei fome, eu sei o que é passar fome. E aquela comida gelada é a melhor comida do mundo. Eu falo assim, Ulisses, você come comida gelada que eu não entendo. Você não sabe o gosto que eu tenho com essa comida gelada. Eu aprendi a comer comida gelada. E dá glória a Deus comida gelada. Eu lembro lá no restaurante um dia, tinha um colega Valadares, né? Lá, acabou de comer e tal. Cheguei lá e falei, vai me oferecer, eu vou comer do prato dele. Quando eu estava assim, eu distraí, ele pegou, comeu metade do prato, jogou tudo no lixo. Eu, meu Deus, que vontade. Aí depois veio a comida da Dona Rosa, que prato gelado, irmão, que maravilha, que comida gostosa. E isso levou uns 3 meses, graças a Dona Rosa. Então, só uma história bem curiosa. Meu pai, não sei se ele contou isso lá para vocês. Meu pai chegava na noite de trabalho, ele mesmo ia para a cozinha fazer as coisas, porque ele chegava muito tarde, né? Mas eu lembro exatamente o que eles estavam de comer. E eu ficava impressionado. Arroz, farinha, mostarda e ovo. Eu olhava e, lógico, depois ele pegava, às vezes fazia aqueles mexidão, né, básico. Mas no primeiro era sempre arroz, farinha, ovo e mostarda. O gosto desse cara é esquisito. E eu comia, né? Tava com fome. Sabe? Comia essa mostarda. Eu falei, gente, ou era porque o que tinha, mas ele sempre falava mostarda lá. Eu olhava aquele prato, falei, nossa, depois a gente ia trabalhando, comer isso. Aí depois ele pegava, né, comia mais alguma coisa, mas eu lembrava desse aí, um arrozinho dele, um ovinho que ele fazia, botava mostarda pra dentro e comia aquilo, parece manjar dos deuses. Eu, nossa Senhora.
Aí quando eu marquei 5 horas da tarde, para eu largar, avisar que eu ia sair, largar o curso, tudo, e embora para a roça, hoje é hoje o dia. Avisei o dono da pensão, da República, ó, eu estou devendo o senhor aí, eu nunca atrasei, mas aconteceu isso, eu vou depois lá, quando puder, eu mando dinheiro para você. Não, Ulisses, você me ajudou aí arranjando remédio para meus filhos, você me ajudou muito, deixa aqui, depois que você puder, você dá um jeito, não é problema. Então acertei tudo que eu seja honesto, boa honestidade. Aí quando eu cheguei no dia, o dia fatídico, quando eu cheguei no serviço, tinha havido hoje chama-se RH. Naquele tempo era a secretaria do Instituto. Chegou um carioca lá para administrar e tal, e novo, eu conhecia mal. Eu estava lá 5 horas e ia sair. 4 horas, ele mandou me chamar. Chamou, eu cheguei lá embaixo, o senhor mandou me chamar. Ah, você que é Ulisses, eu estou novo aqui, vim do Rio de Janeiro, estou para administrar aqui. Mas esses doutores ricos, chamando de doutor, eu falei, eu não sou doutor, eu estou ainda. Cadê? E nem ligam para dinheiro. Eu falei, eu não sei o que o senhor está falando comigo. Você sabe, sim. Né? E deu uma bronca tremenda. E eu não sabia o que era, não. Ele falou, para encurtar a história. Tá vendo? Aí, esses ricos aí, esses milionários aí, pensa que negócio aqui. Você não gosta de dinheiro, não? Meu senhor, eu não sei o que você está falando comigo. Eu bem, se deixa de ser palhaço comigo, viu? Me respeita. Achou que eu estava gozando a cara dele. Eu falei, eu não sei o que você está falando comigo, não. Ah, não sabe. Aqui todo mundo, quando vai sair um dinheiro para ele, já antes de vir, já quer receber aqui, eu tenho que dar bronca nele. Agora você fica aqui. Seu dinheiro você não procura nem nada. Meu senhor, eu não sei o que você está falando. Tá aí, é rico metido na minha cara. Me deu uma bronca. Eu falei, você não sabe não? Que você foi nomeado pelo presidente da República? Não sei não. Ah, tá vendo? Não sabe. Aqui, quando chega a notícia, todo mundo já vem antes. Eu não minto. Não minto, mas me deu uma bronca. Meu Deus, o que eu fiz? Eu estou para ir embora, largar tudo, vou lá, tudo na minha vida. Tá vendo, sabe? Hoje eu entendo. Deus me permitindo ser testado. Para ficar ali, não xingar o homem e ir embora. Isso. Pegou o envelope. Não, pegou assim. Olha o diário oficial aqui. O que tem aí? Ué, você não sabe? Não sei não. Qual é esse programa na minha cara? Leia! Aí eu fiquei assim, eu fui ler. Eu, Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente da República, nomeei Ulisses como auxiliar de pesquisa, com efeito retroativo. Porque aquela semana que eu fui lá ficar, primeiro dia, o diretor chegou e falou, o serviço está em dia, tá? Manda nomeá-lo. Mas não falou nada comigo. Eu não estou sabendo de nada. E naquela época, para publicar em diário oficial, demorava. Então, esses 4 meses que demorou, 4 horas da tarde, de manhã tinha chegado a coisa. Quando eu li lá, guardei esse jornal, até hoje eu tenho. Eu, Juscelino Kubitschek, nomeei, auxiliar de pesquisa. Aí ele pegou um envelope amarelo, por muito tempo não tinha esse negócio de banco, né? Envelope assim, dinheiro puro, cheio de dinheiro, 4 meses de salário. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Você é Bíblia, que o carioca chama de Bíblia, né? É assim, eu tenho minha rapadura, né? Tu também é rapadura. Logo vi. Vai dar agora 10% pastor que sair com as mulheres, né? Bem assim. Eu falei, se o senhor pensa assim, eu não sei. Eu sei que eu vou dar 10%, realmente é. Aliás, eu vou dar 50% disso aqui, é o primeiro que eu tenho promessa com Deus, e dar 50% do meu primeiro salário. Mas toda vez que eu receber, eu vou dar 10% de dízimo, 10% para ajudar os outros e 10% para ficar cansado. O que é isso? O senhor não entende essas coisas, não. Glória a Deus, aleluia. Ele falou, logo eu vi que você é Bíblia. Você desculpe, meu filho.
Você me desculpa. Depois tornou um grande amigo. Saí dali, fui eu, andando na rua, chorando aquele envelope. Paguei todo mundo, sobrou dinheiro, 50% dei para oferta lá na igreja, fiz minha oferta, e mandei dinheiro para meu pai. Eu falei, meu pai, agora eu vou me sustentar, eu posso ficar aqui, porque eu me sustento, não sou peso para vocês. Eu não vou ajudar na fazenda. Papai, não, você pode ficar, você tem dinheiro para se manter? Tem. Quer dizer, eu era auxiliar de pesquisa. E logo depois, em seguida, foi nomeado químico nível 20, chefe do laboratório de bioquímica e pesquisador. Então, eu fiquei 10 anos lá como pesquisador. Né? Aí, quando formei, esse professor que me levou para lá, me convidou para ser professor de parasitologia. E o outro, da microbiologia, me convidou para ser parasitologia. No discurso de Paraninfo, né, lá do Paraninfo, ele falou, o Ulisses citou meu nome. Foi convidado para ser professor em 2 faculdades, 2 cadeiras da faculdade, e já é pesquisador do Ministério da Saúde. Então, eu fui referência da escola, nesse sentido. Então, graças a Deus. Foi uma batalha. Essa experiência minha foi maravilhosa. Hoje eu sei porque Deus está me preparando para os embates da vida. Quer dizer, Ele nunca me abandonou. Enquanto eu dormia com a minha aflição, Ele estava agindo. O que hoje ainda te emociona isso? Reviver o passado. Sabia que eu não tinha capacidade de entender ainda Deus. Mas Ele me carregou no colo. E nós, para ser exemplo, tem que vivenciar. Se eu não tenho que vivenciar, como é que eu vou fazer? Se está tudo bem na vida da gente, nascer em berço de ouro e tal, o que você vai entender da vida? Olha o passado do servo de Deus. Quem lança a mão do arado, não olha para trás. Eu aprendi, segui em frente. Que o meu passado, como fato histórico, eu não posso mudar. Mas, como bênção de Deus, eu posso saber e ajudar para o futuro, para o futuro. Então, isso foi um fato que ele sentiu, assim, na vida dele, um marco. Eu sinto, quando ele falou nisso, aqui foi meu marco, aqui eu fiz a diferença. Eu soube me integrar a uma comunidade que até então nunca saberia como funcionava, que é uma faculdade federal, né? Com pessoas, professores, né, que eles chamam catedráticos, não sei o quê, e um menininho que veio lá do Espírito Santo do interior. Ele conseguiu progredir. Depois aí, não, aí ele se tornou, hoje em dia, o catedrático. Então, eu já formei assim, nesse nível. Graças a Deus. Depois que eu fui saber, agora na psicoterapia quântica, por que eu tinha que ter base física? Porque eu cheguei a ter aula de física lá, quando estudante, e depois eu fui até um tempo. Depois eu larguei a física e só na biologia. Mas vim apreciar da física que há 20 anos atrás agora. Que eu não sei mais aquela física clássica que eu aprendi, hoje é física quântica. Mas eu tenho a base para entender, não saber dar, mas aplicar. O entrelaçamento quântico, o salto quântico, porque eu tenho uma base, né? E, quer dizer, agora, hoje eu sei porque que Deus permitiu tudo isso na minha vida. Mas eu não ligava os pontos naquela época. Tal. Falei, meu Deus tem um projeto comigo. Mas começou lá na infância, eu não estou sabendo. E aí, quando o doutor Ulisses, nesses anos aí de 60, o que aconteceu? A Universidade Federal precisava de um especialista nessa área de doutor Ulisses, e não tinha aqui, não tinha laboratório, não tinha nada. Onde ficava lá a faculdade? Ficava ali em Maruípe, ali, onde é o Instituto de Anatomia, toda aquela coisa. Então fizeram esse convite, o doutor Ulisses me parece que estava em Belo Horizonte. Fez o convite do doutor Ulisses vir dar aula
E o doutor Ulisses veio, e o doutor Ulisses teve que trazer todo o laboratório dele, e montou ali onde é o Instituto de Anatomia, ali na UFS. E esse é um dos instrumentos aqui, ó, do doutor Ulisses. Está aqui, ó, microscópio que o doutor Ulisses fez muitas pesquisas, muitos médicos passaram por esse equipamento aqui, muitos especialistas, muita gente passou aqui, ó, sendo monitorado, sendo ensinado por essa grande pessoa, Ulisses Moreira Santos. Ele é primeiro formado em farmacêutico, né, pela UFMG, lá em Belo Horizonte, né? Depois ele veio para Vitória, que passou num concurso público, veio dar aula na Faculdade Federal, chamada EMESCAM. Aqui é a escola de medicina, chamada EMESCAM, onde eu lecionei 40 anos aqui, desde o início até 2007. Fui professor aqui de microbiologia e imunologia e de medicina legal no tempo. E aqui é o Instituto Médico Legal, ali, ó, essa rua. Aqui, então, o Instituto Médico Legal, aqui do lado. Eu fui diretor muito tempo aí, médico legista, e por muito tempo também. Saí, me aposentei em 1992. Quando abriu o EMESCAM, aí quem eram os que iam entrar lá? A maioria dos filhos dos fundadores da EMESCAM, porque, evidente, né, investiram muito, o pessoal que tinha dinheiro investiu para fazer a EMESCAM. Foi muito top, porque é uma grande universidade, grande faculdade, a EMESCAM, né? Agora faz parte do governo. Como ele era professor da Universidade Federal e precisava de professores na Faculdade de Medicina, que estava surgindo, ele surgiu a oportunidade de dar aula e vislumbrou. Ué, já que eu estou aqui dentro e tem vaga para aluno, ele se tornou professor e aluno ao mesmo tempo. Então ele foi professor dele mesmo. Durante 6 anos de faculdade, um período da disciplina que ele ministrava, ele era aluno e professor ao mesmo tempo. Dizem os colegas de turma que ele auto se reprovou, porque esse aluno não ia na disciplina dele. E era ele, que ele chamava e não respondia. Era o número, porque em MESCAM até um certo tempo, eu peguei essa fase, nós éramos por números. Eu tinha um número, eu não tinha um nome, eu tinha um número. E todo mundo sabia, assim, em termos de nota, boletim, não saía o nome, saiu o número. Aquele número tirou nota 10, esse número faltou aula. E ele tinha um número. E ele chamava o número e o número não respondia. E ele reprovou por falta. Quando foram ver, era ele mesmo. Conta os colegas de turma, né? Isso se tornou uma coisa até folclórica. Tem um colega de turma dele que tem um livro da turma dele. Publicou os relatos da vida da turma. Meu sonho era fazer medicina e o doutor Ulisses me abriu essas portas para me poder ter esse acesso direto dentro da universidade, lá nos laboratórios, né? Por que eu queria fazer medicina? Terminando no meu coração, eu tinha vontade de fazer medicina. Eu tinha uma minha irmãzinha, Doralice, 2 anos mais nova do que eu. E ela adoeceu um dia. Adoeceu, chegou em casa, a gente vinha da igreja, a gente era do Jardim América, vinha a pé, Jardim América São Torquato, os menininhos, aqueles netinhos todos. Aí chegava cansadinho, né? Era meio-dia e tal. Aí quando eu chegava em casa, a gente deitava assim na cama e ela deitava na cama. Aí quando ela deitava na cama, a mamãe viu um carocinho assim na perna dela, carocinho. Aí ela tinha 6 anos. Aí o papai levou o médico falou, isso não é nada, isso é um cisto e tal. Tirou aquele cisto daqui e aqui, Vitória. Aí, passados mais uns 2 meses, apareceu do outro lado. Aí levou uns amigos da gente aconselhou, leva essa filha pro Rio. E aí a gente tinha parente no Rio, papai procurou esses parentes, levaram pro Rio, insuficiência, era câncer, né? Câncer. E ela ficou naquele sofrimento, a gente ali acompanhando, papai lá no Rio com ela, tá? E a gente cai, malhando, tá ali. E aí ela veio a falecer em 1956, em novembro de 1956. E eu tinha 10 anos, era agarradinho, nós éramos agarradinhos, eu com 10, ela com 1, a gente... Então, quando ela faleceu, e aí daí pra frente, aquilo Deus colocou que eu queria ser médico, que eu queria estudar, fazer medicina e trabalhar em cima do câncer, pesquisa de câncer, sabe? Aí foi que eu fiz o cursinho,
fiz o cursinho, né? Na época era no colégio americano, fiz o cursinho para fazer medicina, estudei tal. Mas na época só era a Universidade Federal. Naquela época, 1963, 4 por aí. Universidade Federal do Espírito Santo, só tinha essa universidade. Então era um negócio que era um monte de gente para competir lá, para pegar lá, sei lá, 40, 30 vagas, né? Ensino. Era muito difícil, né? Muito difícil. E aí, mas eu estudei tal, e não passei. E aí eu fui, quando eu estava fazendo esse pré-vestibular lá, eu tive esse acesso ao Dr. Ulisses, lá dentro no Instituto de Anatomia, né? Ali eu tive a oportunidade de ver muita coisa. E eles tinham, na época da formação deles, iam para o interior. Então, imagine as aventuras de estudantes de medicina no interior do Espírito Santo, né? Baixo Guandu, Emorés, próximos aqui, Colatina. Então, eles andavam muito. Então, tem muita história. E tem uma das histórias do meu pai nesse livro que eu sei. Eu não tenho esse livro, não sei se meu pai tem esse livro. Eu acho que meu pai deve ter esse livro da turma dele. Como foi a turma dele enquanto turma da MSCAM, porque foi a primeira turma de medicina da faculdade da MSCAM. Então eles carregam esse legado de ser a primeira turma. Então fez medicina e logo depois ele migrou para a área didática, na área de microbiologia, né, estudando aí as bactérias, aí progrediu na área de já investimento em estudo, em mestrado, doutorado, e foi tendo outros cursos, até a livre docência, né? Então ele tem um estudo de livre docência publicado nos Estados Unidos, onde é a livre docência dele, junto com um colega de turma que mora lá na Faculdade de Nova York, acho que foi em Nova York, e ele trouxe isso para o currículo dele. Veja só, como ele veio parar esse microscópio aqui, ó. Eu já te falei, conheci esse microscópio lá no laboratório do Dr. Ulisses, né? Lá na Universidade Federal, né? Nesse laboratório ele fez grandes pesquisas, né? Vocês sabem, não sei se vocês sabem, que o Dr. Ulisses é um dos grandes pesquisadores da doença de Chagas. Já ouviu falar isso aí? Já? Um grande, inclusive ele recebeu um prêmio de mérito em nível internacional, né? E aí ele era um grande pesquisador. As pesquisas dele ele fez não aqui, ele fez onde ele estava lá. E quando ele veio para cá, ele trouxe os equipamentos dele, esse aqui é os equipamentos. Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui passaram os grandes médicos, grandes doutores, grandes biólogos, passaram por esse equipamento aqui, ó, que está lá olhando, botar a plaquetinha, a placazinha aqui embaixo, está vendo ali. Hoje a coisa está, né, bem moderna, se vocês quiserem dar uma olhada ali, mas eu não sei se ele dá. Aqui, ó. Aqui era. Eu conheci isso lá no Dr. Ulisses, doutorado nessa escola, tinha outra escola também, da Universidade Federal. Depois ele começou a dar aula na MSCAM também, professor da MSCAM. E aí esse equipamento era um equipamento que foi muito usado. E como esse equipamento, eu tive essa felicidade, essa honra de ter esse equipamento comigo hoje. Neto dele, no coração, meu neto, André Luiz, Dedé, o Dedé, né? Filho do meu filho, Diocélio Júnior, né? E da Jamília, não sei se você conhece a Jamília, que é a mãe do Dedé, né? É filha da Edna, tá? E ele deu o Dedé esse equipamento presente. Aí o Dedé trouxe para cá, aí o Dedé acabou, me deu, tá, vovô, você aí e tal. Nossa, onde ter esse equipamento tão importante, né? Que é a história do Dr. Ulisses, que está guardado com muito carinho, guarda ele com muito carinho aqui, porque tem muita história aqui. No início aqui da Faculdade de Medicina, MSCAM, em 1960, 1967, 68, até 1990, por aí, né, nós criávamos carneiro. Eu trouxe de Panca uma carneira fêmea, estava com gestação, e aqui ela nasceu um macho. Depois foi cruzando o macho com a fêmea,
e fez uma polvação de carneiro. Aí eu usava sangue de carneiro para fazer um meio de cultura nutritivo para cultivar micro-organismos, somente bactérias, e também para fazer algumas reações imunológicas, uns testes, diagnósticos, tudo. Passou essa época, veio tudo modernizado, os kits de diagnóstico e tal. Aí tinha que eliminar os carneiros. Aí os acadêmicos, o que faziam? De vez em quando, sumia um carneiro. Eles faziam um churrasco. E foi indo, foi acabando. Mas você vê como é que muda a tecnologia, né? Hoje é tudo kits. Kits, né? Para isso, kit para aquilo, tudo automatizado. Mas no meu tempo eu peguei essas duas fases. Essa fase bem anterior aí e essa fase moderna. Muito interessante. Por que tem carneiro dentro da escola de medicina? E era disputada. Eu fornecia o sangue de carneiro para outros colegas de outras unidades, né, médicas. Então, ajudava muito. É interessante. E a carneirinha veio lá do punk. Via meu pai dar aula, né? Ficava sentadinho lá atrás como ajudante de laboratório do meu pai. Aí começava a ver. Mas ele sempre falou para mim no final, né? Seria bom você não fazer medicina. Eu falei, como é que é? Você me bota dentro de uma faculdade de medicina, no laboratório, vendo o senhor dar aula, e o senhor não fala para mim que não é para mim fazer medicina? Não entendi. Não, faz outra coisa. Acho que medicina foi pai. Eu vou fazer medicina, porque eu gosto. Aí, então você faz medicina, mas eu acho que você poderia fazer outra coisa. Nunca me falou o motivo, ele só achou que eu devia fazer outra coisa. Aí passei no vestibular, né? Medicina, na Unescan, e sabia que ele era o professor, que em um momento daquela vida acadêmica, eu ia pegar meu pai como ser professor. Desde o primeiro ano. Quando eu entrei, todos os meus colegas já sabiam que, ano que vem não vamos ter aula com o pai dele. Ano que vem não tem aula com o pai dele, não tem aula com o pai dele. E meu pai era também, além de professor, ele era um dos conselheiros da faculdade, conselho da faculdade. Né? Ele sempre foi dessa área, ajudar a faculdade. Né? Então, aí passou o primeiro ano e foi aquela expectativa. Segundo ano de medicina, aula, não podia chamar de pai, né? Mais de professor, né? Mas foi bom. Eu acho que poucos alunos tiveram essa experiência na vida, né? De ter o pai como professor. Eu acho que poucas pessoas tiveram essa experiência, né? De ter experiência como pai, como professor. Eu tive essa experiência no segundo ano de medicina e tive essa experiência no quinto ano, quando meu pai também era professor da área de medicina legal. Ele era o titular em 2 cadeiras, né? Então eu tive no segundo e no quinto ano. A primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 12 e 19, diz: não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quer dizer, o capítulo 4 diz isso. Não estranhei a ardente prova. Eu não sabia disso. Hoje eu sei. Irmão, não estranha não. Você está passando, mas tem alguém que não está dormindo, não. Não tosquejará o guarda de Israel. Para os montes olharei, de onde vem o socorro? Que fez os céus e a terra. Não foi só um paizinho daqui da terra, não que é humano como eu sou, mas que fez os céus e a terra. O que é céus e terra? É 2 palavras que é uma dimensão muito grande. Se Deus fez os céus e a terra, o que ele vai fazer comigo? Olha o tamanho do universo. Ele cuida de mim, um fiapinho de nada. Então ele leva a descansar no Senhor. Como eu digo sempre, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei que está fazendo o melhor para mim. Eu não me preocupo com o que ele está fazendo, porque os pensamentos deles são maiores que o meu, eu não tenho. Descansar no Senhor. E agradecer pela vida dos amigos, do Ulisses, completa mais um ano de vida breve, 90 anos. Nós te agradecemos por essa vida.
a foto aqui, ó, no casamento dele, aqui começa tudo, né? Daqui que eu vim. Como foi isso? Papai casou em 1960, em fevereiro, 20 de fevereiro de 1960 que ele casou. E a minha irmã mais velha nasceu no mesmo ano, 16 de dezembro.